Como recurso de acessibilidade, vou iniciar fazendo uma breve audiodescrição. Sou professor especialista Wesley Souza, na cor pardo, tenho cabelo e olhos castanho claro e estou vestindo uma camisa social na cor preta e um blazer na cor caramelo. Ao fundo, tem uma parede na cor branca. Olá! Antes de começar, vou fazer uma breve audiodescrição. Sou o professor especialista Natanael Alves, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos escuros, estou com óculos de grau no rosto, estou vestindo uma blusa de cor preta com detalhes cinza e um blazer de cor preta, e encontro-me em uma sala com fundo branco. Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao Momento Síncrono, edição especial. Nesta noite, iremos falar sobre a importância da imagem pessoal para a diferenciação no meio acadêmico e profissional. Esta é uma preocupação que todos nós, aqui do Centro Universitário INTA temos para com vocês, nossos alunos, visto que vocês vivenciarão durante toda a trajetória acadêmica grandes cenários, sejam eles de estágios, seminários interdisciplinares que estão ali inseridos desde o primeiro período, OPPs ou Unidade Curricular de Extensão, também conhecido como UCE. E para vivenciar essa temática, nós teremos hoje dois convidados muito especiais, que é o professor Natanael Alves e a professora Ilani Marques, no qual eles poderão trazer para vocês algumas percepções, impressões e muitas dicas. Por este motivo, nesse primeiro bloco, eu já convido você a pegar um papel e uma caneta para que a gente possa acompanhar o nosso primeiro aqui entrevistado. Estou aqui diretamente com o professor Natanael Alves, no qual eu quero agradecer muito pelo aceite e por poder aqui hoje colaborar conosco e trazer para cada um de vocês as suas experiências, mas também uma temática muito importante. Nós estamos, inclusive, falando sobre a importância da imagem pessoal, reitero, porque vocês vivenciarão muitas atividades durante a graduação, mesmo sendo da modalidade à distância, e que estas precisarão que vocês tenham consciência, seriedade, bom senso e, claro, muita disposição para poder vivenciar. E é por este motivo que eu quero iniciar, professor Natanael, falando que nossos alunos, eles vivenciarão inúmeras atividades que precisarão, não é, que irão requerer que eles procurem algumas empresas, ambientes hospitalares, em alguns momentos clínicas, enfim, diversos cenários. E existe uma grande preocupação de como eu, aluno, vou até este local. De que maneira eu, aluno, posso me vestir, posso me comportar para que a minha imagem, não é, ela seja condizente a realmente aquilo que eu quero expressar. E aí é por isso que eu quero primeiramente perguntar para você, qual que é a importância desse aluno ir até este local, este cenário, que inclusive pode ser até o primeiro local do seu emprego. Qual que é a importância dessa imagem pessoal, visto essa realidade? Conta pra gente. Obrigado, professor Wesley. Olá, pessoal, né? Bem-vindos aqui ao nosso Momento Síncrono, essa edição especial, né? Esse cuidado que o NINTA EAD está tendo, né? Exatamente em levar para os nossos acadêmicos as melhores formas de se portar, né? Mesmo que ainda dentro da academia, né? Dentro da faculdade. Bem, professor, como você muito bem pontuou, né, e é importante nós lembrarmos que a primeira imagem ela é a que fica e isso é um fato, né? Existem alguns estudos que falam que geralmente uma certa porcentagem daquele primeiro impacto que a pessoa chega para uma outra, seja uma empresa, enfim, é a sua imagem. Né? Depois que vem exatamente a fala, essa desenvoltura e por fim as habilidades. Olha que contraditório, né? Mas quando você pontua também como que eu, enquanto aluno, né, devo chegar nesses locais, tendo em vista que os cursos tecnológicos, por exemplo, eles começam a ter um contato com o ambiente profissional desde o primeiro semestre, né? Os estágios das licenciaturas e bacharéis, né, ficam aí geralmente no meio do curso mais para frente, tá? Então, é muito importante que você, enquanto aluno, quando for buscar, né, esse ambiente profissional, então essa empresa, essa escola, né, enfim, esse ambiente no qual você vai fazer uma pesquisa, né, ter ali a imersão profissional, saiba se portar sempre com o que você tem de melhor. Eu não digo de melhor vestimenta no sentido financeiro, mas aquilo que você considera a sua melhor vestimenta para aquele local específico.
É muito importante que a gente compreenda a saber como me vestir diante daquele cenário que eu vou me encontrar, né? Então, se eu vou para uma clínica, eu me vestir com uma vestimenta mais adequada. Se eu vou para uma escola, por exemplo, também com a vestimenta adequada. É importante a gente ter, como você pontuou muito bem, esse bom senso, de identificar que eu preciso colocar aquela vestimenta, aquela roupa adequada para aquele ambiente que eu vou visitar. Né? Então, sempre calça, né? Um sapato, no caso da mulher, se for necessário, né? E se couber naquele local, de repente, uma sandália, né? É importante uma blusa bem vestida, né? Dependendo de alguns locais, né? Claro, isso se houver a necessidade, né? Mediante as condições, é muito importante a gente pontuar isso, né? Aquele blazer que tanto o homem como a mulher pode utilizar nos blazers, né? E aí, claro, mediante a situação ou o local que você, enquanto aluno, né? Enfim, que o indivíduo ele vai se localizar, né, vai se dirigir para aquele local e ter aquele momento de encontro, né? Então, é importante a gente ter esse bom senso mesmo de ter um cuidado com a nossa imagem. Você pontuou algo muito importante. Aquilo pode ser o meu primeiro emprego, tá? E isso é muito importante, né? Exatamente por conta desse cuidado com a imagem, tendo em vista que a primeira imagem é algo que vai ficar. Né? Então, às vezes, você vai naquele ambiente, você sabe se portar a nível de vestuário, né? A nível de comunicação, né? Ter a comunicação verbal e a não verbal, e a não verbal diz respeito muito ao nosso vestuário, enfim, a como a gente vai se comportar naquele ambiente. Então, aquilo pode acabar abrindo os olhos para aquela empresa, para aquela escola, para aquela clínica, enfim, para aquele local. E quem é que não garante que você pode voltar ali como um profissional? Né? Então é importante a gente ter essa atenção. E aí, professor, eu também jogo essa pergunta de volta para você, né? Tendo em vista tudo isso, né, de como se portar, né, diante desses ambientes, qual a sua visão também, qual a sua experiência, né, tendo em vista essa questão de comportamento, vestuário, como que isso também impactou na sua vida desde quanto acadêmico até hoje como profissional? Antes de responder essa pergunta, não é que eu agradeço pela pergunta, e antes de responder, eu quero dizer que logo no segundo bloco, nós também teremos uma outra convidada muito especial, que é a professora Ilane Marx, e que ela vai inclusive trazer para a gente algumas dicas também, assim como você já pontuou sobre a importância, o cuidado que o aluno precisa ter para poder visitar esses cenários. A professora Ilane vai trazer para a gente algumas dicas de como que você pode ter esse comportamento, não é? Mas também como que você deve se preocupar com essa imagem. Enquanto o professor Natanael trouxe para a gente um print, não é, uma expressão de como que a gente deve preocupar-se com o local, a professora Ilani vai trazer para a gente mais detalhes de como que a gente vai, de fato, não é, aplicar isso e visitar esse local no momento mais adequado. Perfeito. Voltando para a pergunta, então, eu peço licença para poder falar um pouco da minha experiência, porque assim como você, eu também sou egresso aqui do Centro Universitário Inta, e quando eu comecei a graduação, acredito que inclusive você também vai ter alguma impressão muito similar à minha, não é? Porque nós somos ali de gerações muito próximas. E eu cheguei aos 16 anos na instituição, eu tinha acabado de sair do ensino médio, entrei na instituição de ensino superior, um jovem, não é? Um adolescente. Eu não sabia nem o que que eu estava fazendo direito ali. Essa é a grande realidade. Eu sei que para muitos de vocês não. Alguns já têm uma já vai para uma segunda graduação, na verdade, professor. Mas também tem aquelas pessoas que estão de fato pela primeira vez, depois de 30, 40, 50 anos, se permitindo estudar, uma vez que hoje existe essa flexibilidade do ensino à distância. Mas independente da idade, as pessoas têm ali as suas inseguranças, e eu tive muitas inseguranças logo que eu entrei na instituição. Eu vivenciei o primeiro ano de instituição como alguém que estava ali chegando, não é? Aclimatando, percebendo como que era o ambiente, como que era a rotina, quais que eram os novos desafios, as novas inseguranças e os medos que eu, enquanto pessoa, enquanto acadêmico, enquanto futuro profissional, iria ter. Mas eu tive uma preocupação de logo no terceiro período, e não foi algo 100% consciente, eu simplesmente despertei a partir de uma leitura,
sobre qual profissional estaria eu me tornando. Eu lembro muito bem, foi um artigo publicado em 2008, que agora eu não recordo a temática desse artigo, mas foi um artigo que veio falar sobre a percepção do fisioterapeuta. E ele veio me questionar quem que era o fisioterapeuta. E eu sou profissional fisioterapeuta, então naquele momento eu comecei a me questionar o que que eu estava fazendo ali, porque existe a necessidade da gente também estar sabendo onde está pisando, não é? Então, no meu tempo, deixo bem claro, porque nem todo mundo vai ter uma experiência igual. No meu tempo, eu despertei na minha preocupação em saber quem seria eu após 5 anos de graduação, não é? Se eu estou ali fazendo 5 anos de graduação, eu tenho que pelo menos me preocupar o que é que eu vou ser após aquilo, não é? Qual é a profissão de fato que eu vou desempenhar? E qual que é o papel dessa profissão na sociedade? Qual que é o papel que eu vou poder contribuir com a sociedade? Então, eu comecei a ter essa preocupação. Paralelo a essa preocupação, eu comecei a perceber quais que eram as áreas de atuação que existia dentro da fisioterapia. Até eu conhecer uma especialidade que é a fisioterapia dermatofuncional, que nós, inclusive, temos em comum essa paixão e também essa atuação em dermatofuncional. E foi a partir daí que eu conheci o mercado da estética. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal foi o fato de, no meu tempo, que foi ali exatamente 1 ano após meu primeiro contato com a graduação, eu despertar para poder me preocupar com quem que seria eu posteriormente, não é? Futuramente. E aí eu reitero a sua palavra de que nesse momento eu comecei a me dar conta que não existe uma segunda oportunidade para a gente deixar uma primeira impressão. Então, se eu comecei a me preocupar ali com a minha vivência já futura, porque quando a gente entra na faculdade, nós já somos profissionais, só que em formação. Então, eu tinha essa preocupação de perceber de que maneira eu estava me comportando. É claro que eu não tinha uma cobrança excessiva para comigo mesmo, porque eu era muito jovem ainda, mas eu já sabia basicamente o que eu queria. Então, eu percebi que existia atuação em dermatofuncional, elegi isto para mim, entreguei para Deus e fui fazendo a minha parte. E no que eu fui fazendo a minha parte, eu fui vivenciando tudo que a faculdade tinha para oferecer. E esses momentos de seminários, de estágios, de apresentações, de ida ao campo, de lidar com o outro, eram muito comuns. Então eu teria que, a partir dessas experiências, começar a construir o Wesley que eu queria ser após formado. Não é o Wesley fisioterapeuta, o Wesley dermatofuncional, o Wesley que vem para poder contribuir, antes mesmo de técnico, como ser humano também. E a minha preocupação, ela começou daí, foi um despertar no terceiro período, a partir de uma leitura, onde esse artigo começou a me questionar quem seria eu. Eu acho que se não fosse esse artigo, não sei se eu teria a postura que eu tenho hoje, eu teria tido a preocupação que eu tinha. Porque antes eu vinha normalmente, assim, como uma pessoa que não tinha nenhum tipo de perspectiva profissional. Então eu vinha nas vestimentas que eu tinha condição naquele momento e eu reitero que a nossa fala aqui sobre a imagem, ela querendo ou não, vai precisar falar sobre vestimenta, mas a gente não está aqui de maneira alguma impondo para vocês qual que é a vestimenta adequada. Existiu ali um Wesley que não se preocupava com o código de vestimenta de um cenário, e depois existiu um Wesley que se preocupava com a vestimenta que ele iria para um cenário X, ou Y, ou Z. E ali já cabia a minha consciência de que qual a imagem que eu estou querendo passar nessa empresa que pode me dar meu primeiro emprego. Porque nas vivências que a gente tem na graduação, e você pode confirmar comigo, nós temos inúmeras possibilidades de visitar clínicas, a hospitais, nós temos como ir a academias, temos como ir a escolas, enfim. E nós podemos ali lidar sem saber com alguém que vai nos dar uma oportunidade de emprego, ou que vai nos indicar para uma outra pessoa. E aí nasce a preocupação, não é? Como que eu vou me comportar sem deixar de ser eu? Como que eu vou me vestir dentro da minha realidade para que eu possa me adequar ao máximo? E aí, você sabe, assim como eu também, que aqui na instituição nós temos alguns locais, como por exemplo, laboratórios, não é? Laboratórios que vão pedir que este aluno ele venha com a vestimenta adequada.
tem que ter uma calça jeans, não pode ter nenhum tipo de rasgão, tem que ter um tênis, não é? Assim como alunos do curso de Direito também tem ali aqueles momentos com júri simulado e que eles têm que ir com roupa padrão. Acadêmicos do curso de Educação Física que vão requerer que eles usem muitas vezes bermudas, não é? Além das calças, tactel, enfim. Vão existir inúmeros cenários na modalidade presencial e à distância que vão fazer com que a gente tenha essa preocupação com o que nós estamos vestindo, com o que nós estamos falando, como que a gente está se comportando. E é claro, naquele momento tendo a plena consciência de que você hoje é um acadêmico, mas que daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos vai ser um futuro profissional. Na verdade, será um profissional. E aí, fica essa impressão, não é? Que eu tive e que certamente me ajudou de maneira assim muito, muito importante. E é claro que é uma experiência minha que pode não dar certo para uma outra pessoa, e a experiência de uma outra pessoa que também é um case para ela pode não ser tão interessante para mim, né? Mas já que você perguntou, fica aqui a minha impressão a respeito dessa preocupação, não é? Eu espero muito ter conseguido trazer para você, não é? E para vocês também um pouco dessa minha visão que eu tive logo no terceiro período do curso, de 10 períodos, e que de alguma maneira me permitiu amadurecer enquanto futuro profissional que eu seria. Eu agradeço, professor, porque sanou sim a minha dúvida. E na verdade, assim, o fato de eu também trazer essa pergunta para você é porque nós estamos tão habituados, né, a estarmos instigando vocês enquanto alunos, né, a trabalhar o currículo profissional. Né? Trabalhar o currículo profissional ainda dentro da faculdade. E por que não a gente também não começar a habituá-los, né, a trabalhar a imagem profissional? Né? A imagem pessoal é aquilo que eu transpareço ser, né? E a imagem profissional é aquilo que eu vou mostrar dentro do meu ambiente de trabalho, né? É muito importante essa sua fala, professor, quando você traz, a gente compartilha de uma experiência muito parecida, né? Falando um pouquinho da minha, né? Eu lembro que também quando eu comecei a graduação, eu também não tinha essa preocupação de vir, e aí reiterando novamente. Não é que vir para a faculdade de bermuda e chinelo é errado, de forma alguma, né? Isso era como eu me sentia à vontade na época, né? E como muitas pessoas devem se sentir à vontade e não está errado, né? O importante é você se sentir bem, né? Mas quando a gente começa a ter essa maturação acadêmica, né? Esse amadurecimento acadêmico, né? Como você teve esse start no artigo, né? Eu lembro que a minha turma, a gente vinha de fato todo mundo dessa forma, né? E parece que depois foi assim, o start foi em todo mundo, né? Mas é porque faz parte do processo do amadurecimento ainda dentro da academia, né? Essa percepção exatamente do que a gente quer ser. E aí eu lembro que depois, assim, a gente já não via mais ninguém vindo dessa forma, né? Todo mundo já vinha de calça, de tênis, né? Mas porque isso, enquanto a nossa formação, enquanto fisioterapeutas, né? Tendo um curso muito prático, o curso de fisioterapia é muito prático, nos permite, nos exigia que a semana inteira a gente viesse quase que dessa forma. Então aquilo virou hábito para a gente, né? Acabou que não tinha aula prática, mas estava todo mundo de calça, estava todo mundo de tênis. E aí é o exemplo que você dá. Né, o curso de educação física, né, pode ser um hábito eles virem de uma forma por conta das aulas, o curso de direito também, né? Então é importante a gente pensar e né, pensando nisso que nós estamos aqui trazendo para vocês enquanto acadêmicos, né, do Uninta EAD, essa visão diferenciada, até porque vocês além de ter um contato com o profissional nessas visitas, né, professor, você concorda que tem o momento de apresentar, né? No caso, os alunos do Polo Digital, né? Eles vão apresentar um vídeo, então é importante que nesse momento ele saiba se portar nessa apresentação com a vestimenta, porque serão avaliados. Imagina que a gente está na entrevista de emprego, né? A gente não vai para a entrevista de emprego de qualquer forma. A gente geralmente coloca o nosso melhor look, não é isso? E aí, assim também pensando nessa avaliação aí acadêmica, que também é importante. Os alunos dos polos parceiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. No dia das apresentações também não vão de qualquer forma, né? Então é importante a gente pontuar isso e trazer isso. Essa percepção é muito válida porque eu posso estar indo para um estágio, para uma vivência de UCE, de seminário interdisciplinar, OPP, num ambiente que vai me
trazer a oportunidade do primeiro emprego. Então a gente já veste ali, traz, na verdade, a vestimenta que a gente tem condição de ir no momento, respeitando, claro, não é, o local, respeitando o código de vestimenta, perdão, deste local. É Exato. muito importante que a gente tenha essa percepção. Professor, é bem importante mesmo. Por exemplo, dando um exemplo aqui de uma entrevista de emprego, tá? Tendo em vista que vocês estão na graduação, né? E, obviamente, que o planejamento é que daqui todo mundo tenha o seu emprego dentro daquilo que vocês estão aqui graduando, né? E aí é importante esse momento da entrevista de emprego, você ter, de repente, a curiosidade de querer saber como que é a realidade daquela empresa, Uhum. sabe? Isso é bem importante, né? De ver, de saber a realidade daquela empresa, saber de fato como que é, não é como aquela empresa se veste, tá? Mas é como é a realidade do ambiente daquela empresa, né? Para que de repente você é chamado para uma entrevista daquela empresa, você já possa ir adequadamente conforme a empresa ela já exige, conforme você teve a curiosidade de buscar e de saber, né? Isso é bem importante, porque um dos pontos da entrevista, e a gente pensa que não de uma entrevista de emprego, mas nós sabemos muito bem que é de fato a imagem, né? Como a pessoa vai chegar, né? E aí é importante que essa imagem positiva ela seja construída naquele primeiro momento. Sempre lembrando, né, desses dados que eu trouxe, né, de que a imagem ela é o primeiro impacto, né, é o que fica primeiro. E aí depois vem o seu desenrolar, né, aí, na questão verbal, na comunicação e, por fim, as habilidades, né? Então, por isso que eu até falei, professor, que contraditório, não é? Mas é porque é a realidade, né? E dentro de uma entrevista de emprego não é diferente, né? As pessoas, a imagem ela vai ser pontuada também, claro. Vai ter todo um script, todo um decorrer que aí tudo vai começar a ser mais positiva, muitas vezes até do que a imagem. Mas naquele primeiro momento a imagem foi importante, né? Então isso é bem Para que a gente importante. possa chegar, não é? Exatamente, né? O chegar chegando, né? Tipo Eu isso. super compreendo e eu agradeço muito, né, pela sua impressão. Agradeço demais pela sua participação mais uma vez. Estamos aqui findando este primeiro bloco. Deixem as suas perguntas, os seus questionamentos, que nós estaremos aqui ainda com os dois convidados para poder responder a cada um de vocês. Olá, caro aluno, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Momento Síncrono, numa edição muito especial. Estamos aqui falando sobre a importância da imagem para a vida acadêmica e profissional. E é claro que para poder continuar com esse assunto, eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a professora mestra Ilane Marques, nossa gestora pedagógica do EAD e também gestora dos cursos do Polo Digital. Professora Ilane, seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação e alegria para a gente tê-la aqui, para poder contar com a sua expertise e contar também com os seus relatos. E nós gostaríamos, nesse momento, de deixar aqui o espaço aberto para que você possa se apresentar e, na sequência, a gente continuar esse bate-papo. Olá, sou a professora Ilane Marques, sou mestre em ensino na saúde, né, pedagoga, tenho os olhos claros, sou loira, estou vestindo hoje uma blusa branca de malha, um blazer mostarda e estou aqui à disposição. Obrigado, professor Wesley. Muito grata e lisonjeada por participar desse momento, que realmente acho muito importante para os nossos estudantes, né, para todos os profissionais, colegas que estão assistindo e se quiserem, né, fazer perguntas, fiquem à vontade quando quiserem. Sou a Ilane Marques, como você mesmo bem disse, sou gestora do Polo Digital e gestora pedagógica do UNITA EAD, certo? Então, sou mestre em ensino na saúde, pedagoga, e tenho realmente um pouco, né, de expertise, como você disse, nessa área, né? Então, assim, gosto desse tema. É um tema muito promissor, né? Até porque nossos alunos, eles vão ao campo, eles vão fazer visitas técnicas, estágios, e é muito importante que eles saibam como se portar, né? Então, a gente ajuda da melhor forma possível. Então, conto com vocês, quiserem fazer perguntas, estamos aqui. Que bacana. De fato, é um tema muito abrangente. Nós estamos aqui ansiosos para poder conhecer um pouco mais. E você, como gestora, e muito bem pontuou, certamente já precisou lidar
com alguma experiência que a imagem, a vestimenta ou o comportamento no manejo, né, do contexto geral tem ali influenciado positivamente ou não para algum candidato. Então é isso que a gente quer saber. Mas inicialmente, levando em consideração os nossos alunos do Polo Digital e dos demais polos aqui que estão junto conosco nessa transmissão, eu gostaria de saber de você agora, qual que é a importância da imagem pessoal na vida acadêmica / profissional? Bem, quando um aluno, um estudante, né, vai ao campo para um estágio, quando ele vai participar desse momento, é muito importante que ele chegue já com uma postura. Eu sei que não é fácil, mas quando você se veste bem, veste bem adequadamente para o local, né? Claro, se você tem que ver qual local que você vai, se você se veste adequadamente, se você se porta, né? E se vestir bem, um detalhe, não é com grife, é uma roupa mesmo decente, onde você possa entrar. As pessoas dizem assim, a roupa de ir à missa, né? Que é comportada. Então, assim, lembrem-se, a primeira impressão é a que fica. Então, se eu quero causar uma boa impressão, né? Se eu estou tentando um estágio, por quê? Aquele estágio, você entrando, né? Você sendo bem avaliada logo no primeiro momento, você pode sair do estágio diretamente para ser contratada. Então, assim, o local que eu faço estágio, eu posso sim ser contratada, dependendo do meu desenvolvimento, né? Claro que a roupa, eu acredito, a roupa, a fala, a postura, é um conjunto que faz acontecer no campo, no estágio, no ambiente já profissional, caso a pessoa seja profissional. Então, tudo isso hoje é visto. A comunicação, não é? No contexto geral, porque existe a comunicação que é verbalizada e aquela que não é verbalizada e que tem uma relação com a imagem, não é? A imagética, e a gente também tem essa preocupação. Inclusive você, enquanto gestora aqui do Ninta, acompanhou que inicialmente, logo nesse semestre 2024.1, houve uma grande preocupação da instituição em falar de maneira muito sensível com a população acadêmica, com toda a comunidade acadêmica sobre esse assunto, porque de fato a gente enxerga que há dentro da graduação uma grande oportunidade dos alunos se desenvolverem, não é? E se desenvolverem cada um com a sua realidade. A gente não está aqui para poder obrigar ninguém a fazer tal qual nós estamos aqui conversando, nós estamos trocando experiências. E nem julgar, né, as pessoas. Geralmente, quando a gente inicia uma graduação, a gente vai de short, vai de rasteirinha, que realmente nós estamos ali, aquilo ali é super aceitável. Mas a partir do momento que você quer fazer o seu currículo, né? Implementar o seu currículo, que você pode estagiar um estágio obrigatório ou não, que você está pleiteando aí. Então, é importante que você conheça um pouco das regras, né? Éticas, para que a gente possa se portar mesmo nesses ambientes. E nós, como educadores, né, cabe a nós. A gente não quer colocar um profissional se vestindo de qualquer maneira, se portando de qualquer maneira. Então, cabe a nós, educadores, estar orientando, tá, gente? Orientando. Então, cabe a cada um ter um pouco de senso, né? Com certeza. Existem os códigos de éticas, né, que a gente precisa levar em consideração também. Então, cada local, cada departamento, cada empresa, cada cenário, ele pede um. E como você muito bem pontuou, a gente está aqui para poder orientar, não é? E é claro que existe essa grande preocupação do nosso aluno, ele sempre se perguntar qual que é a imagem que eu quero passar nesse ambiente. Perfeito se eu venho com um short, se eu venho com uma rasteira ou um sapato, ou mesmo uma sandália normal, mas a imagem que eu quero passar está condizente com essa minha preocupação de imagem, não é? Para esse cenário de empresa, de futuro profissional, enfim. E eu passo, professor Wesley, até uma certa dica. Se você está pleiteando, né, um local, entra na internet, veja qual é o local, veja como é que as pessoas se vestem, se comportam, né? Porque cada profissão, cada local, ela tem o seu estilo
de se vestir, né? Então, assim, eu não posso ir com um blazer, uma roupa toda alinhada para um local que eu sei que ali não é o local adequado. E vice-versa, eu não posso, né, ir para um local que exige um pouco mais, que querem as pessoas, então, mais bem vestida. Então, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer, até para que numa entrevista eu conheça um pouco da empresa na qual eu quero fazer parte. Com certeza. Inclusive, não é falando sobre esses cuidados que você está pontuando, gostaria que você trouxesse para a gente aí alguns cuidados adicionais, né, que as pessoas que estão em casa, no caso, nossos acadêmicos, que vão certamente para os estágios supervisionados, para os estágios extracurriculares, aqueles que também vão para as OPPs, para as UCEs, né, aquele cenário de extensão que é muito vasto, e o seminário interdisciplinar também, que não somente requer que ele vá a algum local de maneira adequada, como também requer que ele venha às atividades da instituição, ou seja, aos momentos de gravação de vídeos que eles precisam fazer para poder entregar para a gente, não é? Em nossas redes de apoio acadêmica. Como que essas pessoas devem se portar na sua visão de gestora? Conta pra gente. Pronto, você pontuou bem, professor, quando você traz que eles vão realmente ao campo, vão para o seminário, nós temos muitas atividades práticas, como estágio, OPP, a unidade curricular de extensão, que é a UCE, que exige que você vá a uma escola, que você vá a um posto de saúde, que você vá a uma prefeitura. Então, vai depender do local que eu vou. Contudo, todos esses locais, né, eu tenho que estar bem apresentável. Uma calça jeans, né? Uma blusa bem vestida. Não precisa ser mangas longas, mangas compridas, né? Mas que seja adequada para o ambiente. O cabelo bem penteado ou bem preso, né? Também unhas, maquiagem, se você quiser, não precisa ser um batom forte, você pode usar um batom claro, um blanchezinho, bem discreto, né? Sempre com discrição, para que você cause uma boa impressão. E para nossos alunos que vão gravar, né, os seminários, que vão gravar o CE, que são do Polo Digital, e exige que eles tenham essa gravação. A gente sugere que onde eles forem gravar, que o celular esteja deitado, que eles peguem um ambiente claro, de preferência à luz do dia, se não tiver uma boa luz, se for a luz do dia, é excelente. Eu aprendi na pandemia que quando a gente grava tipo 16, 17 horas, aquele sol é maravilhoso. Eu tinha um local lá na minha casa, que eu gravava nesse horário. A gente colocava, às vezes eu passava muito tempo, aí começava a escurecer, eu digo, vou deixar para amanhã no mesmo horário. É uma dica de horário, a luz do dia, né, que é muito linda. E além dessa dica da luz, um ambiente silencioso, né? Que não tenha barulhos, e uma roupa também adequada, porque a gente já pegou vídeo, é antiético, mas eu não estou dizendo o nome, falar, tá? Mas a gente já pegou vídeo das pessoas deitadas, fazendo um vídeo, gente, poxa, né? A pessoa sem camisa. Isso não não acho isso legal. Isso aí realmente eu vejo assim, vocês estão fazendo um trabalho que será avaliado por professores, não são avaliados por máquinas, tá? Falando aqui do Uninter, não são avaliados por máquinas, são professores. Então, vocês têm que dar o melhor de vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Uninter, ele contrata muito egresso. Então, você, se um dia pretende ser um funcionário do Uninter, que é um mundo aqui em Sobral, que a gente está falando para todo o país, porque nós temos polos e polo digital em todos os lugares do país, você precisa estar condizente com o seu curso, tentar passar uma imagem, ter uma postura, o olhar, sempre o olhar para a câmera, né? Sem desviar, não tentar ficar lendo. Então, são dicas que eu estou dando para vocês, para que na hora que vocês forem fazer as atividades, né, de gravação, o celular gravado e vocês com postura mesmo de quem está gravando. Então, pesquisem, entrem na internet, vejam como fazer,
para que saia um trabalho bonito e adequado, onde a gente diz assim, poxa, que trabalho bacana. Como eu queria conhecer essa pessoa, a gente fica até querendo conhecer as pessoas quando a gente vai avaliar os trabalhos. É muito interessante. De fato, e eu acredito, não é, se me permite colocar aqui, que as pessoas muitas vezes estão tendo acesso ao universo do EAD pela primeira vez. E essas pessoas elas podem estar meio que ainda questionando a qualidade, não é, e a seriedade de um ensino à distância. E aí, por esse motivo, essas pessoas acabam fazendo muitas vezes como dá. Não se esforçam para poder fazer um pouco mais, né, para poder entregar com qualidade. E quando a gente fala com qualidade, a gente não quer que vocês sejam profissionais, experts frente às câmeras, não é? A gente quer que vocês tragam o conteúdo que vocês vão abordar com seriedade, de maneira simples, mais séria, de maneira ética, com a postura adequada, não é? E a gente recebe muitas e muitas experiências, não é? Que nós gostaríamos de estar ali em um contato mais próximo para poder orientar e dizer, olha, poderia ser feito assim ou desta maneira. E foi justamente essas pequenas experiências que nos trouxeram até aqui para poder trazer para vocês esse momento síncrono especial com uma temática que vai proporcionar para vocês não somente uma atividade acadêmica com a postura mais adequada, mas também um cenário ali já ensaiando para a vida profissional de cada um. E por falar em ensaio, eu acho muito oportuno que vocês também, antes de gravar, se preocupem em escrever ali um passo a passo, fazer um pequeno script, não é? Ensaiar para você poder perceber se está de acordo ou não, porque a gente sabe que muitas pessoas têm timidez, não é acentuada, as pessoas têm alguma dificuldade por não terem nunca feito, mas é uma realidade hoje que o mercado pede. Não é? Exato. Ou no ensino presencial, ou no ensino à distância, o mercado pede e a gente está aqui para poder apoiar vocês. Queria, professora, inclusive, que você trouxesse para a gente alguma experiência. Eu tenho uma recente. Eu tenho um conhecido, tá? Que ele fez 18 anos, tá? E surgiu uma oportunidade de emprego em uma escola como vigia. Só que este rapaz é um excelente rapaz, certo? É maravilhoso. Mas ele pintou o cabelo, fez luzes, né? Ele fez luzes no cabelo. Ficou assim uma coisa meio feio, né? Assim, uma coisa deselegante. E ele foi para essa entrevista de emprego. Para vocês verem como a primeira impressão é que fica. É um menino maravilhoso. Pode ter pessoas vestido de blazer, todo mauricinho, arrumadinho, que não tenha o valor e a qualidade que aquele jovem tenha. Mas, por ele estar com aquele cabelo daquele jeito, ele perdeu a vaga de emprego porque ele ia lidar com crianças, ele ia receber as crianças. E como é que quer uma criança que chega numa escola que vê o vigia, o porteiro com aquele cabelo? Então, para você ver com a importância da sua autoimagem, tenham cuidado, o cabelo sempre bem cortado, os homens, né? O cabelo cortado, as meninas, se não tiver como fazer o escovo, arrumar o cabelo assim, amarra, prende, faz um rabo de cavalo que fica lindo. Sabe, quando eu tô com meu cabelo sujo, professor, eu sempre posso, se eu tiver com o cabelo preso, pode escrever, porque tá muito sujo. Não vou esquecer. Está muito sujo, tá? Então, assim, essa autoimagem que a gente passa, tá? É muito importante. Então, tentem se observar, fazer uma autoavaliação de você mesmo. Eu contrataria essa pessoa para qualquer vaga que seja. Você contrataria você? Essa É uma pergunta. muito poderosa. É. Muito poderosa, muito importante. Eu me contrataria, né? Eu me contrataria. Agora você contrataria você mesmo para alguma vaga de emprego? É uma deixa para vocês fazerem essa avaliação, essa reflexão. Não é? Bom, a partir da sua fala, muito pertinente, por sinal, eu quero convidar vocês a refletir. E é com essa reflexão, não é, que a gente conta com os comentários de vocês, com as perguntas que vocês possam vir a ter, para que a gente possa, de algum modo, também poder atender e, claro, responder a cada um. Quero, de maneira muito especial, agradecer você, professora Ilani, pelo aceite,
pela sua valiosa contribuição, não é, por poder se dedicar como gestora, como professora, como ser humano também aqui com a instituição e com os demais colaboradores. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Wesley, e é assim, é sempre uma satisfação grande trazer algo para nossos alunos, porque a gente quer o melhor desses estudantes, né? Então, assim, é o nome do UNITA, é o nosso nome, tá? Como gestor, como professor, como coordenador, né? Então, você sai para o ambiente profissional e você, essa pessoa faz o curso aonde? Então, fala tão bem, então, uma postura tão boa. Qual é a faculdade que ele faz? Quem foi o professor? Entendeu? Então fica aí a deixa. Então, muito obrigado. E eu estou à disposição para qualquer aluno que queira falar com a gente. Podem entrar aí no site do UNITA, façam perguntas que a gente vai responder. Estamos aqui à disposição. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.